Se perder, pagar aluguel não faz de você família. Meu irmão gritou isso pela porta no Natal. Ele disse: então congele aí fora, não vou te dar um centavo. Eu fiquei com muita raiva e parei de pagar a casa deles. Cortei todos os pagamentos. Fiquei na porta, com frio. Minha respiração saía como fumaça no ar gelado. Mesmo com luvas, meus dedos estavam duros de frio. Bati na porta e toquei a campainha. Dava para ver as luzes de Natal pelas janelas e ouvir risadas lá dentro. Sexta a sombra da minha mãe passar. Um pouco depois, ela abriu a porta. Falou baixo: você deve estar no lugar errado. Eu disse: mãe, o que você tá falando? Ela só disse: eu não sei quem você é. Você tá brincando, né? Sou eu falei. Ela não respondeu. A porta se fechou devagar, sem bater. Mas foi como se fechasse para sempre. Eu fiquei parado, congelando por fora. E por dentro. No começo, achei que era uma brincadeira. Mas então ouvi mais risadas, copos batendo, pessoas se divertindo. Dei meia volta e fui para a rua. Meu celular vibrou. Era meu irmão. Atendi. Falei com a voz presa: alô? Ele disse, com um tom frio: não leva pro lado pessoal. Não dava para deixar você entrar. O quê? Eu sussurrei, ainda olhando as luzes da casa. Ele falou: você sabe como é, família é complicada. Por favor, não faz cena. Uma cena, eu mal consegui responder. Aí ouvi alguém lá dentro falar: ele acha que pagar aluguel dá direito a ter lugar na mesa. Depois disso, ficou um silêncio grande. Desliguei sem falar mais nada. Minha respiração saiu rápida, com raiva. Olhei para a casa que eu tinha salvado. No ano passado, quando meu pai não conseguia pagar a casa, eu paguei tudo. Comprei comida, presentes de Natal, ajudei em tudo. E agora estão fingindo que eu nem existo. Peguei meu celular, abri o banco. Cancelei o pagamento do aluguel. Fechei a conta compartilhada para emergência. Desativei o cartão extra do Ita. Cada toque na tela era como fechar uma porta. E eu não fiquei triste. Não me senti culpado. Me senti livre. Com frio, mas livre. Quando fui embora, meu celular não parava de tocar. Mamãe, papai, Ethan, até minha tia. Todos me ligando, provavelmente achando que eu estava exagerando. Não atendi ninguém. No dia seguinte, tinha 61 chamadas perdidas. E eu não sentia nada. Um dia eu fui importante para eles. Durante anos, fui eu que corria atrás, que resolvia as coisas. Quando meu pai perdeu parte do trabalho há 3 anos, foi meu dinheiro que manteve a casa. Quando minha mãe precisou de dentista urgente, usaram, eu tinha colocado o nome do Ethan no meu cartão de crédito. Ele tinha acabado de sair da faculdade e ainda estava se ajustando à vida. Eu ajudei sem nunca reclamar. Afinal, família é para isso, né? Um ajuda o outro. E eu era bom em ajudar. Arrumei um emprego estável logo que me formei e cresci rápido na carreira. Eles diziam que era sorte. Eu sabia que era por ter ficado em casa estudando, comendo macarrão barato e vivendo num apartamento pequeno por anos. Mas tudo bem. Sempre que algo dava errado, eles vinham falar comigo. Anthony, querido, pode ajudar com a conta de luz? Jake, Ethan precisa de dinheiro para gasolina, você pode mandar? Filho, seu pai tá estressado, você consegue pagar a casa esse mês? O que começou como uma ajuda de vez em quando virou uma ajuda para sempre. Eu me tornei o plano B deles. Ninguém me notava, a não ser quando precisavam de alguma coisa. Lembro quando começou a parecer errado. Foi no dia de ação de graças do ano passado. Eu paguei tudo, o peru, as sobremesas, até aquele suco caro que meu pai gosta. Mas na hora da foto em família, me pediram para sair e tirar a foto. Jake, vai lá, disse minha mãe, acenando. Só queremos a família nessa. Eu ri, como se não ligasse. Achei que foi um erro. Mas depois disso, começaram a vir outras coisas. O Ethan ganhou um SUV novo de presente. Meus pais deram para ele.
Quando perguntei por que eu nunca ganhei nada assim, minha mãe riu e falou: "Ah, Jake, você nunca precisou de nada. Você é tão independente." Essa palavra, independente, na verdade queria dizer que eu tinha que dar conta de tudo sozinho. Eu tentava não me importar. Eu era o mais velho. Eu tinha que ser o responsável. Mas aí começaram os comentários. Pequenos, mas que machucavam. Ele acha que pagar algumas contas faz dele parte da família. Ele gosta de gastar dinheiro, mas fora isso, faz o quê? E os piores comentários vinham da minha mãe, sempre com um sorriso falso. O Ethan tem um futuro de verdade. Se você fosse um pouco mais útil com ele, eu paguei todas as dívidas de estudo do Ethan. Paguei o aluguel quando ele largou o trabalho para se entender na vida. Até coloquei ele no meu cartão de crédito para ajudar a criar um histórico para ele. Mas quando eu falei que estava difícil para mim e que o dinheiro estava acabando, a voz da minha mãe ficou fria e calma. Anthony, família é sobre abrir mão de coisas. Sempre estivemos aqui por você. Ela esteve aqui por mim? Lembrei do meu aniversário de 27 anos. Ninguém ligou. Ninguém apareceu. Nada. Lembrei de quando paguei a conta do hospital do meu pai quando ele caiu no gelo. E eles nem me contaram que ele melhorou. Só fui saber 2 semanas depois. Lembro quando tive que cancelar uma viagem com meus amigos porque o Ita me ligou chorando, dizendo que precisava de ajuda com o aluguel de novo. Mas alguma coisa dentro de mim quebrou naquela noite de Natal, quando eu fiquei do lado de fora no frio, olhando para a porta que eles trancaram na minha cara. Eles não me tratavam como família. Eu era só a carteira deles. Lembrei que fui eu quem pagou o conserto do telhado no verão passado, quando estava caindo. Também lembrei dos $300 que coloquei escondido na bolsa da minha mãe para ajudar. E do Ethan sorrindo na festa de aniversário que eu paguei. Sexta, minha mãe abraçando ele e dizendo: "Estamos tão orgulhosos de você." Orgulhosos do quê? Dele saber pegar meu dinheiro. Mas eu só entendi a verdade quando ouvi a voz dele naquela noite. Ele ainda pensa que pagar aluguel significa que ele tá convidado. Fiquei sentado no meu apartamento pequeno, olhando para minha árvore de Natal barata piscando no canto. As luzes pareciam tirar sarro de mim. Meu celular não parava de vibrar. Minha mãe: "Anthony, é Natal, atende." "Ethan, para de ser assim. Vamos conversar." Meu pai: "Sua mãe tá chorando. Liga para ela." Mas as mensagens eram sempre iguais. Nenhum pedido de desculpa, nenhum sinal de arrependimento, só mais ordens. Como sempre. Encostei a cabeça no encosto e olhei pro teto. Há quantos anos eu fazia isso? Quantas vezes eu salvei todo mundo sem ninguém ver? Eu nunca estava na foto de família. Eu era o ajudante invisível. No dia seguinte, liguei pro banco. Cancelei todos os pagamentos automáticos. Tirei meu nome da conta que eu tinha aberto para emergências. Cancelei o cartão de crédito da minha mãe. Desliguei o cartão de combustível do Ethan. Depois liguei pro dono da casa que eles alugam. Minha voz estava firme: "Olá, só quero dizer que não vou mais pagar o aluguel deles." Não escrevi mensagem nenhuma. Não expliquei nada. Simplesmente parei. Fiz um café e fiquei olhando a neve caindo lá fora. Meu celular não parava de tocar. Eu não atendi. Nem olhei quem era. E pela primeira vez em muitos anos, senti algo quente no meu peito. Não era culpa. Não era tristeza. Era paz. Era liberdade. Menos de um dia depois, tudo explodiu. A primeira ligação que eu atendi foi da minha mãe. Ela estava com a voz nervosa e desesperada. "Anthony, o que você fez?" "O aluguel não foi pago. O cartão não funciona." "Você cancelou tudo?" "Sim," eu falei calmo. Eu nem estava com raiva. Só cansado. "Você não pode fazer isso," ela gritou. "O Ethan precisa de gasolina. Precisamos do dinheiro pro aluguel. Você tá morto." "Não me importo." Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela não tinha palavras.
Imaginei ela parada, chocada, sem saber o que falar, abrindo e fechando a boca sem conseguir respirar. Anthony, ela disse calma, mas com a voz gelada. Você tá sendo muito egoísta. Egoísta? Eu repeti e dei uma risada curta e seca. Foi egoísmo quando eu paguei sua conta de luz no mês passado? Quando eu paguei o remédio do pai porque o plano de saúde não cobriu? Quando eu paguei a viagem de formatura do Ethan? Foi presente? A voz dela ficou dura, sem nenhum carinho. Você não pode usar isso contra a gente. Foi um presente. Me encostei na cadeira, olhando para a parede vazia do meu APE. Um presente é algo que a gente dá de coração. Não algo que as pessoas esperam que você dê sempre, eu falei. Você não faz ideia de como a vida do seu irmão é difícil. Nem todo mundo tem uma vida tão fácil como a sua, minha mãe disse. Fácil, eu ri alto. Você quer dizer trabalhar 60 horas por semana enquanto ele fica jogando videogame? Ver vocês elogiando ele enquanto me tratam como um caixa eletrônico? Calma, ela falou fria e tensionada. Família é saber abrir mão das coisas. Então por que você não abre mão de nada? Eu gritei antes de pensar. Por que você não vende aquele SUV bonito do pai? Por que não cancela as férias caras que você adora postar na internet? E por que não manda o Ethan procurar um emprego de verdade? Depois disso, ela ficou em silêncio. Respirou fundo. Eu nem sei mais quem você é, Anthony. Você tá agindo como se fosse cruel? Não, mãe, eu falei firme. Eu só tô falando a verdade. Deixei o silêncio tomar conta. Depois desliguei. Logo depois, o Ethan me ligou. A voz dele tava baixa, mas dava pra sentir a dor. Mano, qual é o seu problema? A mãe tá chorando, o pai tá surtando. Você fala sério que simplesmente cortou tudo assim? É, cara. Você não pode simplesmente sumir. Somos uma família. Não somos, eu falei firme. Não mais. Espera. Você tá falando sério? A voz dele ficou fria, como se ele não acreditasse. Mas a raiva tava lá. Você tá fazendo isso tudo por dinheiro? Você acha que é só pelo dinheiro? Eu quase surtei. Você tá falando do aluguel que eu paguei pra você? Do cartão que eu avalizei? Do dinheiro que gastei com seus aplicativos de streaming? Ou das contas de luz e água que eu paguei pra mãe e o pai enquanto eles fingiam ser ricos? Você tá confuso, ele disse. Não, eu tô enxergando claro pela primeira vez. Eu nunca fui seu irmão. Eu era a sua rede de segurança. Mas agora isso acabou. Você tá sendo dramático, ele tentou dizer com firmeza. Mas dava pra ouvir o medo. Você vai mesmo acabar com o Natal assim? Eu dei uma risada amarga. Eu fui convidado pro Natal ou era só pra pagar tudo de novo e ficar lá fora? Não acredito em você, ele gritou. Não precisa, eu respondi simples. Eu falei o que eu sentia. Eu tô cansado. Eu tô livre. Aí chegou uma mensagem no grupo da família. Como se fosse o golpe final. Minha mãe escreveu, reunião de família. Todo mundo em casa. No começo, eu quis ignorar. Ficar no meu apartamento quentinho e deixar eles gritarem uns com os outros sem mim. Mas tinha algo dentro de mim que já estava frio e com raiva. Peguei meu casaco, fechei a porta e fui dirigindo. A casa parecia uma carta de Natal, com janelas cheias de luzes, decorações na porta, ramo falso e fitas douradas em volta da guirlanda. Nem perdi tempo batendo. Entrei direto. Todo mundo já estava lá. Minha mãe parecia um caço. Dava para ver que ela tinha chorado muito. Meu pai andava de um lado pro outro na frente da lareira com o punho fechado. Ethan estava sentado no sofá, mexendo no celular. Então minha mãe veio correndo na minha direção com os olhos cheios d'água. Anthony, isso já foi longe demais. Somos uma família. Não desistimos uns dos outros. Vocês já desistiram de mim, eu gritei. Todo mundo ficou quieto. Minha mãe me olhou sem entender, meu pai parou de andar e até o Ethan levantou a cabeça chocado. Vocês desistiram quando me deixaram para fora de casa. Quando riram de mim pelas costas.
quando decidiram que eu só servia para pagar as contas de vocês. Isso não é verdade, minha mãe suspirava. Você é nosso filho. Sério? Eu cheguei mais perto, com o peito queimando de tanto guardar coisa. Cadê eu quando vocês precisavam de dinheiro pro aluguel, pro teto, pro carro do pai? Eu tava lá todas as vezes. Mas no Natal vocês me deixaram no frio, como se eu não fosse nada. Você não entende, murmurou meu pai bem baixo. Então me faz entender, eu falei. Ele olhou para minha mãe. Depois pro Ethan. Ninguém falou nada. Exato, eu disse, e me virei para ir embora. Espera, gritou minha mãe com a voz toda desesperada. Você não pode ir embora. Somos uma família. Sacrifício de família, né? Eu interrompi. Então agora é a sua vez de se sacrificar, porque eu tô cansado. Ethan pulou do sofá, com a cara vermelha. Então você vai fugir com o seu dinheiro? Vai ficar chorando no seu AP confortável enquanto a gente se ferra aqui? Eu ri na cara dele. Você tem 26 anos e ainda mora com mamãe e papai. Você não tá lutando, você tá se aproveitando. Chega! Meu pai gritou e a voz dele ecoou pela sala. Anthony, ele disse depois mais calmo. A gente pode resolver isso. Só volta. Ajuda a gente como sempre fez. A cara da mãe ficou cheia de dor, a voz dela estava toda trembando. Anthony, por favor. Somos sua família. A gente se importa com você. Olhei para ela, pro pai parado sem saber o que fazer, e pro Ethan, me encarando com ódio. Eu não sentia mais nada, só uma clareza gelada. Cuidado, eu falei baixo. Vocês só se importavam com meu dinheiro. Nunca me amaram de verdade. Só me usaram porque era cômodo. Então eu me virei e fui embora. Deixei eles parados lá, naquela casa bonita e quentinha. O ar gelado bateu no meu rosto. Mas foi bom. Pela primeira vez, eu me senti livre. Meu celular começou a tocar. Eu não atendi. Deixei tocar até parar. A rua na minha frente estava silenciosa e vazia. As ligações continuavam. Mensagens de texto, áudios, avisos, como uma enxurrada. Mas eu não li nenhum. As mensagens da mãe foram de pedidos para culpa. Anthony, por favor. Somos sua família. Como você pôde fazer isso com a gente? A saúde do seu pai piorou com todo esse estresse. Era isso que você queria? As mensagens do Ethan eram mais curtas, mas as mensagens do Ethan também estavam cheias de raiva. Sério? Você simplesmente abandonou a gente? Você acabou com tudo. Você tem noção do que fez? Mas a coisa ficou ainda pior 3 dias depois, quando eles apareceram na porta da minha casa. Minha mãe parecia que tinha chorado sem parar. O rosto dela estava vermelho e inchado. Meu pai estava atrás dela, duro, calado, com as mãos enfiadas no bolso do casaco. Precisamos conversar, ela disse firme, tentando entrar. Fiquei parado na porta, barrando a entrada. Não, a gente não precisa. Como assim não precisa? Meu pai rosnou, com a voz baixa, mas com raiva. Você virou nossas vidas de cabeça para baixo. Cancelou os cartões. Parou de pagar o aluguel. Você não tá vendo o estrago? Encostei no batente da porta, cruzei os braços. Você acha que eu tô louco só porque finalmente falei não? Minha mãe começou a chorar de novo. Somos seus pais. A saúde do seu pai tá piorando. Isso não é problema meu, falei calmo. Nunca foi. Sempre foi de vocês. Escuta o que você tá falando, gritou meu pai, dando um passo para frente. Você tá fazendo um escândalo por uma coisa pequena. Essa é sua casa. Somos sua família. Vocês me excluíram, eu gritei. Eu vim passar o Natal com vocês e vocês me deixaram do lado de fora no frio. Eu paguei seu aluguel, suas contas, segurei tudo para vocês, e ainda assim me trataram como se eu não fosse nada. Anthony, não seja dramático, sussurrou minha mãe, com a voz toda tremendo. Sério? Perguntei com a voz fria. Deixa eu lembrar o que eu recebi em troca.
fofoca pelas costas, um irmão que acha que eu sou um caixa eletrônico, e os pais que aparecem sorrindo quando querem dinheiro e somem quando eu preciso de algo. Isso não é verdade, minha mãe sussurrou, mas eu vi a culpa no olhar dela. Era verdade. Peguei o celular, rolei a tela e encontrei o áudio que eu tinha ouvido atrás da porta naquela noite. Apertei o play. A voz do Ethan saiu alta e clara. Ele acha que só porque ajudou no aluguel tem o direito de fazer parte da família. O silêncio tomou conta. O rosto da minha mãe ficou pálido. Meu pai fechou os dentes com força e olhou para Ethan. Eu não quis dizer isso, disse Ethan rápido, dando um passo para frente. Vai, Jake. Você sabe que eu tava só sendo sincero. Eu cortei ele. É o que todos vocês realmente pensam, né? Nós amamos você, minha mãe disse chorando. Não, eu respondi. Vocês amam o que eu dou para vocês. Meu pai perdeu a paciência. Ele rosnou, chega. Você tá agindo como um moleque mimado. Você acha mesmo que é melhor que a gente só porque ganha dinheiro? Eu não acho que sou melhor, falei firme. Eu só acho que mereço respeito. E se não posso ter isso, então vou ficar com a minha paz. Meu pai riu com desprezo, mas foi uma risada vazia. Cortar a família não é paz. É crueldade. Crueldade? Eu levantei a voz. Você quer falar de crueldade? Crueldade é me usar sem parar, como se eu fosse uma máquina de pagar. Me fazer sentir que eu te devia algo só por existir é crueldade. Rir de mim pelas costas depois de eu te ajudar é crueldade. Nunca perguntar se eu estou bem também é crueldade. Anthony, minha mãe disse, quase sem conseguir falar. A gente não sabia que você se sentia assim. Porque ninguém nunca perguntou, eu respondi. Dei um passo para trás e comecei a fechar a porta. Agora vocês podem sentir um pouco do que eu senti por anos, solidão. Espera, gritou minha mãe, esticando a mão. Mas eu fechei a porta. Fiquei ali parado respirando fundo, dava para ouvir ela chorando do outro lado. Por um instante, a culpa bateu forte. Mas logo eu lembrei. Lembrei do jeito que eles riram quando fecharam a porta. Das coisas ruins que falaram achando que eu não inteligência artificial ouvir. Lembrei que sempre fui útil, mas nunca bem-vindo de verdade. Coloquei o celular no silencioso. Fui para a cozinha, fiz um café e sentei perto da janela. A neve caía devagar, suave, em silêncio. Era um silêncio que eu não sentia há anos. Eles ainda bateram na porta por uns 10 minutos. Eu nem me mexi. Nem olhei. Uma hora depois, o celular voltou a tocar. Mais ligações, mais mensagens. Eu ignorei tudo. Não ouvi nenhuma. Não me importei. Na manhã seguinte, eu tinha mais de 80 ligações perdidas. Mas eu estava calmo. Uma calma profunda, firme. Pela primeira vez, eu não estava me afogando. Eu estava livre. Acordei com o silêncio. Mas não aquele silêncio pesado, era um silêncio tranquilo. Sem toques, sem mensagens pedindo algo. Só uma luz suave passando pelas persianas. Parecia paz. Os dias viraram semanas. Eu me acostumei com o silêncio. No começo parecia estranho, quase vazio demais. Mas cada dia parecia como respirar ar puro depois de anos preso debaixo d'água. Trabalhei sem interrupções. Cozinhei só pra mim. Fiz caminhadas longas. Nem mexi no celular. Mas o mundo lá fora continuava girando. Um dia, perto da caixa de correio, minha vizinha Emily sussurrou: Você ficou sabendo? Seus pais perderam a casa. A voz dela era baixa, curiosa, com um pouco de tristeza. Sua mãe tá culpando seu pai e o Ethan. Ele tá trabalhando no mercado agora. Eu assenti. Eu ouvi, falei. O que aconteceu? Ela perguntou com olhos cheios de dúvidas. Eu não respondi. Só sorri e voltei para dentro. Mais tarde, encontrei um álbum velho de fotos no fundo do meu armário. Eu não via aquele álbum há anos. Folheei as páginas. Rostos felizes, festas de aniversário, dias de verão.
Eu pequeno, sorrindo para a câmera, sem saber o que ainda veria. Então o celular tocou de novo. Uma nova mensagem. Anthony, perdemos tudo. Seu pai diz que a culpa é minha. Ethan não quer falar comigo. Por favor. A gente errou. Desculpa. Volta para casa. Olhei para a tela. Meu dedo ficou parado um instante, então apertei delete. Sem raiva. Sem culpa. Só um sentimento profundo de liberdade. Coloquei o álbum de volta na prateleira de cima do armário. Era parte do meu passado, mas só uma parte. Saí de casa. O ar frio encheu meus pulmões. O céu estava limpo e enorme lá em cima. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. Não porque alguém precisava de mim, mas porque eu não precisava deles.